Como dimensionar os extintores de incêndio no projeto de combate a incêndio? Essa pode ser uma dúvida sua como projetista de incêndio, porque é necessário passar por alguns passos e talvez alguns desses passos não estejam tão claros para você. Por isso, nesse vídeo, eu vou explicar para você de forma fácil, através de um passo a passo, como você vai definir os extintores em sua edificação. E eu posso te garantir, é só você seguir os passos que você não vai ter dificuldade no dimensionamento dos hidrantes em seu projeto de incêndio, beleza? Bem, vamos começar então. O que vocês estão vendo aqui é um projeto bem simples que eu fiz, que inclusive você pode ver a simplicidade, né? Só puxei as paredes, coloquei umas portas. Aqui tem um telhado que eu nem coloquei, mas se você for no térreo, você vai conseguir enxergar que tem aqui, né? Essa varanda aqui, né? Então, eu alinhei as duas coisas aqui. Então, eu estava com uma pressinha. Então eu fiz rapidinho aqui e depois tracei umas linhas só, tá? O que eu tenho aqui nesse projeto? Eu tenho esse projeto aqui, uma creche. Então qual é o primeiro passo para você começar a dimensionar e distribuir os extintores de incêndio dentro do seu projeto, tá? O primeiro passo é você descobrir a divisão e a ocupação da sua edificação do seu projeto, tá? Às vezes um projeto pode ter várias divisões, várias ocupações, a gente vai ver isso. Mas o primeiro passo é esse então. Então bora lá. Então eu já te falei que isso aqui é uma creche. Bora entender como a gente classifica uma creche, tá? Tá, eu abri aqui a minha pasta onde tem as instruções técnicas do meu estado, né? Que eu uso constantemente, então eu já fiz o download delas. Eu vou abrir aqui o decreto, tá? Porque eu sei que é no decreto que tem essa informação para mim. Talvez em seu estado seja diferente, tá? Mas as informações são sempre basicamente as mesmas, tá? Talvez mude o nome de um decreto, talvez seja na instrução técnica, na norma técnica, enfim. Eu te mostrando aqui, você vai entender. Tá, então eu abri o decreto e estou descendo aqui enquanto eu estou falando, né? Mas eu nem precisava descer, na verdade. Ó. O que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui no decreto, eu vou apertar Ctrl F e vou pesquisar pela divisão e pela ocupação que eu tenho lá. Eu vou pesquisar por creche, deixa eu ver o que aparece. Ou deixa eu ver se aparece, né? Se até mesmo aparece alguma coisa. Tá procurando. Pronto, encontrou alguma coisa. Encontrou condomínio aqui, então não é isso que eu quero, né? Inclusive já passou de onde eu estava já. Que eu sei, né? Que essa edificação ela vai se encaixar aqui no grupo E, ó. Que é o grupo educacional e cultura física. Mas eu pesquisei aqui, ó. Tinha achado aqui, eu que não desci o suficiente. Então, passou por creche aqui, ó. Então, eu sei que está no grupo E, divisão E5. Pronto, então já defini qual que é a minha divisão e meu grupo. Agora eu tenho que entender qual que é a carga de incêndio da minha edificação para depois definir os outros passos, tá? Então, esse é o segundo passo. O segundo passo é definir a carga de incêndio. Para isso, eu vou voltar aqui na pasta e eu vou abrir a instrução técnica 14, que é a carga de incêndio nas edificações. Clicar duas vezes aqui e vou abrir. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz lá no decreto, ó. Ctrl F, creche. Então, tá aqui, ó. Creches e similares, tá como educacional e cultura física, divisão é 5. Então, aqui a carga de incêndio para mim é 400 megajoules por metro quadrado. Pronto, então a gente já definiu o segundo passo. Você viu como é que é rápido, né? À medida que você vai aprendendo e evoluindo, você vai fazendo cada vez mais rápido. Tá, e agora qual que é o terceiro passo? O terceiro passo é definir o risco de edificação, se ela se encaixa como baixa, média ou alta. E para isso eu vou voltar no decreto. Então eu vou clicar aqui e eu vou voltar aqui uma página acima, ó. Que eu quero ir na tabela, se eu não me engano, é a tabela 3. É a página abaixo. Essa daqui, ó. Tabela 3, ó. Classificação das edificações, estruturas e áreas de risco quanto à carga de incêndio. Então eu vi lá que minha carga de incêndio na divisão E5 é de 400 megajoules por metro quadrado. Então aqui, ó, você vê que até 300 megajoules é baixo e entre 300 e 1.200 é risco médio. Então a gente já sabe que se encaixa em risco médio. Então a minha edificação tem um risco médio, tá? E agora eu vou definir o meu extintor de incêndio. Então esse vai ser o quarto passo, definir o extintor de incêndio. Para isso eu vou voltar aqui na instrução técnica, vou abrir a instrução técnica de extintores de incêndio, que é a 21. Vou clicar duas vezes a abrir. E eu vou descer para uma tabela em específico aqui, ó.
que é essa daqui, a tabela 1. A tabela 1 me fala essas três informações. Então me dá a classe de risco, me dá a capacidade extintora e me dá uma distância a ser percorrida entre extintores, ou até o extintor, né? Então a gente definiu lá que a classe de risco aqui é média. A capacidade extintora, então, qual que deve ser? Deve ser 3A 40B. E qual a distância máxima a ser percorrida até o extintor de incêndio, né? Ou entre os extintores? É de 20 metros. Então a gente já entendeu 4 passos. A gente já definiu qual é a ocupação, a gente já definiu a carga de incêndio, que nesse caso foi 400. A gente já definiu o risco da nossa edificação, que a gente viu que é risco médio. E agora a gente definiu o extintor de incêndio, que a gente viu aqui que a capacidade extintora dele tem que ser 3A 40B. E agora tem um outro detalhe, e esse detalhe para o quinto passo ele pode variar, tá? Então qual que é o quinto passo? O quinto passo é entender qual a quantidade mínima de extintor de incêndio você tem que ter no seu pavimento ou no seu projeto. Eu vou ler aqui embaixo, ó, o que a instrução técnica aqui da Bahia fala, tá? Então ela fala o seguinte, ó: cada pavimento deve possuir no mínimo 2 unidades extintores. Então, olha, no mínimo 2 unidades, sendo uma para incêndio classe A e outra para incêndio classe B e C. É permitida a instalação de 2 unidades extintores iguais de pó ABC. E esse outro item fala o seguinte: o extintor de pó ABC pode substituir qualquer tipo de extintor de classe específica A, B e C dentro de uma edificação estrutural de risco. Tá, então eu posso fazer isso, né? Eu posso ou usar um extintor A e o outro B, ou usar 2 extintores ABC. E foi exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Bora ver lá se tem alguma coisa de diferente do certo, que está errado, né? Nesse projeto. Então eu vou vir aqui no térreo, vou voltar aqui no térreo, e eu vou ver o que eu fiz com os extintores de incêndio, tá? Então, olha, eu tenho o extintor aqui 2A20BC, tenho o extintor aqui 2A20BC. Por que tem 2 aqui, ó, né? Então, vamos entender aqui, ó, tem 2 porque a gente viu lá no item, deixa eu ver o item. Cadê? Aqui, ó, que deve ter em cada pavimento 2 unidades extintoras. Então, a gente acabou de entender isso, né? E a gente viu lá na tabela tal, que esqueci, tabela 1, né? Que a gente tem que ter uma distância máxima de 20 metros. Mas como é que eu faço isso aqui se minha edificação nem tem 20 metros de distância aqui? Eu coloco um próximo a outro. Eu poderia muito bem colocar um extintor aqui do lado, que iria estar necessariamente protegendo o pavimento todo, né? Mas o que eu quis fazer aqui é deixar um lá na copa, onde pode ter um outro risco lá, fechado? E no primeiro andar, como é que eu fiz? Já no primeiro andar eu coloquei os dois extintores aqui próximo à escada, né? Eu, por norma, eu tenho que ter não mais de 5 metros. Então eu poderia colocar o outro extintor aqui na varanda, por exemplo. Mas eu quis colocar os dois aqui juntos, tá? Aí você pode até se perguntar, né? E eu quero dar essa dica bônus para você, tá? Ah, Geraldo, mas e se eu tiver 2 edificações, 2 riscos diferentes, como é que eu faço? Então, por exemplo, você pode ter aqui no térreo, sendo como risco baixo, inclusive o erro que eu falei com vocês é esse aqui, ó. O extintor aqui não deve ser 2A20BC, né? Tem que ser 2A, ó, cadê? 3A, deixa eu ver se está aqui. Não, eu vou criar rapidinho aqui, ó. Ele tem que ser 3A, vamos voltar lá para ver. O que a gente fala? 3A40BC no caso aqui, ó. 3A40BC, opa, 40BC, tá? E eu vou mudar aqui embaixo também, ó. Então dupliquei ali e vou mudar aqui para 3A40BC, justamente para aparecer aqui já, ó. Mudar isso aqui também, ó, 3A40BC, tá? E vou clicar em OK, e você vai ver que já vai mudar aqui também, ó, tá? Então eu mudo esse aqui para esse aqui também, tá? 3A40BC já está aqui. Tá, então voltando. O que eu devo fazer se tiver 2 riscos? Né? Vamos supor que aqui é risco médio e lá no primeiro andar é um outro risco e é um risco baixo. Então aqui eu posso manter o extintor, né? Cadê? Deixa eu tirar aqui. O extintor baixo, de risco baixo. E lá eu mantenho o extintor de risco médio. Simples assim, tá, galera? Ou então você pode dimensionar de acordo com o maior risco. Então pode ser que em cima extintor 3A40BC, mesmo sendo lá embaixo o médio e aqui em cima o baixo, tá? Você conseguiu entender como é simples? Agora, com esses 5 passos, você vai entender e vai conseguir dimensionar os extintores aí em qualquer edificação, fechado? Agora, como é que eu posso deixar isso ainda mais fácil, tá? Bora entender aqui, ó. E, inclusive, esse é um pequeno passo aqui, tá? Juntamente com outros passos, é onde o acelerador vai te ajudar.
Porque o acelerador vai te ajudar a fazer o projeto mais rápido. Presta atenção. Então esse aqui é um projeto exemplo que eu criei aqui, que o nome dele é cliente X. Eu vou vir aqui em configurações iniciais, ó, e o que eu vou fazer? Eu vou trocar a ocupação aqui, ó. Então a ocupação que eu tenho aqui é o A2, né? Eu vou pesquisar aqui por creche. Então já vai me aparecer aqui o E5, tá? Eu vou deletar esse exemplo aqui, ó. E pronto. Tudo que eu precisei fazer foi isso aqui, ó. E agora eu vou vir aqui no extintor de incêndio. Na medida de extintor de incêndio. Bora ver o que me mostra. Então aqui já me mostrou que a classe de risco deve ser da classe média, da capacidade de extintor 3A40BC e a distância máxima a ser percorrida de 20 metros, tá? E aqui eu posso colocar a quantidade de extintores que eu tenho lá no projeto e assim eu posso seguir minha vida, beleza? Bem, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, faça o favor de curtir esse vídeo e, se possível, também compartilhe com um amigo que precisa ter esse conhecimento, tá? Se você quer aprender a fazer o projeto de prevenção a incêndio do início ao fim, usando o Revit, as vagas para o meu treinamento online, o curso Mestre em Projetos de Prevenção a Incêndio, estão abertas. É só clicar aqui na descrição desse vídeo que eu deixei o link aqui para você se inscrever, tá? Tanto no curso Mestre em Projetos de Prevenção a Incêndio, quanto ter o acesso ao acelerador também, tá? Que é um aplicativo web onde você vai poder fazer os cálculos, os documentos, enfim, toda a parte burocrática do projeto de combate a incêndio está lá dentro do acelerador, tá? Eu criei ele com esse propósito de acelerar as etapas do seu projeto. Mas enfim, caso você queira aprender o projeto de incêndio, você vai clicar no link abaixo, você vai ser direcionado para um site e você vai ver lá no site todo o objetivo do curso e vai ver um vídeo lá. Nesse vídeo eu vou te ensinar e vou te mostrar algumas coisas, tá? Eu vou te ensinar como você pode fazer o projeto com Revit, as 3 formas que eu faço o projeto, dentre várias outras coisas que vão te ajudar a entender como o curso vai te ajudar e como o projeto de prevenção a incêndio feito com Revit, com qualidade e com essa velocidade toda, vai ser benéfico para você, beleza? Então é isso, muito obrigado, espero te ver lá dentro da comunidade MPPI.